Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vai procurando e vai ouvindo a palavra de Deus. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Versículo 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, libertinagem, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, versículo 22, lê comigo. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Agora eu continuo. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Agora 25, leia comigo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nessa manhã, vamos falar dos frutos do Espírito Santo, mas desde já queremos observar o que a palavra nos diz. A palavra fala das obras da carne, no plural. E a palavra não fala dos frutos do Espírito Santo. A palavra usa no singular o fruto do Espírito Santo. Então, de um lado, estão as obras da carne, e São Paulo listou para nós as obras da carne, e no versículo 22 aparece o fruto do Espírito no singular. Esse fruto do Espírito não são frutos separados. A alegria separada da paz, a paz separada da bondade, não. Existe um único fruto do Espírito Santo, e é sobre esse fruto que nós vamos meditar nesta manhã. E desde já, eu queria dizer a vocês que nós vamos voltar um pouquinho no tempo da escola e lembrar quais são as partes de um vegetal, de uma planta, né? Deve ter algumas professoras aqui. Quais são as partes da planta? Raiz, caule, folhas, flores, frutos. Ainda tem uma partezinha dentro do fruto, semente. Então, nessa primeira formação, nós vamos falar
desses frutos do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, mas focando na maturidade espiritual, ou seja, o que leva uma planta a produzir o fruto. O que na vida de um servo é necessário acontecer para que o fruto apareça. Vamos falar de raiz, vamos falar de caule, vamos falar das folhas. E na segunda formação, daqui a pouco, olhando para Maria, vamos adentrar, vamos mergulhar nessa realidade que é esse fruto do Espírito na vida de Maria. E vamos compreender o papel das flores, o papel do fruto e o papel da semente. Então, é uma pregação e, ao mesmo tempo, aula de biologia. Veja que bom, né? Você vai poder até ajudar a ensinar o seu netinho, né, na escola. Olha, você vai voltar praticamente professora para falar de planta. E aqui, irmãos, eu preciso dizer a vocês algo assim muito decisivo. Lá em Ezequiel, capítulo 47, no versículo 12, se você quiser pegar agora ou anotar depois, Ezequiel 47, versículo 12, todo o capítulo 47 de Ezequiel é uma profecia sobre aquele rio, aquela fonte maravilhosa que jorra do templo. É uma visão profética de Ezequiel, mas eu queria chamar a atenção de você, servo do Senhor, serva do Senhor, para o versículo 12 do capítulo 47 de Ezequiel, que diz exatamente o seguinte: ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos. Todos os meses, frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A gente não tem ainda, alguns eu conheço, outros não, a gente não tem ainda muita intimidade, né? Mas essa palavra de 47:12 é uma palavra para saltar de alegria, saltar de júbilo, dar glória a Deus, dar aleluia, porque existe uma profecia de que aquelas árvores que foram plantadas ao longo da torrente, elas darão fruto o ano inteiro. Todos os meses elas darão frutos novos, aquelas que foram plantadas ao longo da torrente. E nós não temos ainda muita intimidade, mas eu já preciso dizer para você, servo do Senhor e serva do Senhor, que você não tem nenhuma chance de dar frutos se as suas raízes não alcançarem essa torrente de graça. Não tem nenhuma chance. E as nossas raízes, irmãos, são raízes carismáticas. Sim ou não? Sim. Nós somos de raízes carismáticas. Nós fomos plantados à beira dessa torrente de graça, que é a renovação carismática. Sim ou não? Sim, nós fomos plantados. Nós poderíamos ter sido plantados em outros lugares. E no vasto campo da igreja existem muitos lugares, mas nós fomos plantados ao lado dessa torrente que jorra do templo, ao lado dessa torrente, e as nossas raízes, elas são carismáticas. A primeira coisa que destrói um servo de Deus na sua caminhada é quando ele nega a sua raiz carismática.
é quando, depois de plantado, depois de nascido numa raiz carismática, esse servo e essa serva começa a querer puxar da água, do rio de Deus, sem usar as suas raízes carismáticas. Sem usar as suas raízes carismáticas. Eu não estou dizendo com isso que você vá necessariamente, por sua vocação, trabalhar no grupo de oração, no movimento, mas quando eu falo de raiz carismática é muito mais do que isso. Eu estou falando de um encontro pessoal com uma graça, e que você não pode negar a sua raiz carismática, que você não pode negar a sua origem, porque ali você foi plasmado, ali você foi plantado pelo Senhor. Porque o tipo de planta que você é, o tipo de planta que Deus te criou, Ele te deu raízes carismáticas. Então, como é que você vai deixar, por exemplo, de orar em línguas? Como é que você vai abandonar os carismas que o Senhor te deu? Mas eu conheço pessoas que não usam os carismas e são felizes, são igreja, amém. Foram plantados pelo Senhor numa outra espiritualidade, com outro tipo de raiz, com uma outra forma de sugar da água da vida. E cada planta tem o seu jeito, mas a planta que você é, a planta que Deus te plantou, o jeito que você é, a tua raiz, é uma raiz carismática. Se você não sugar da torrente, se você não deixar a raiz descer a fundo, se você não exercitar os carismas, você é um servo que não vai produzir frutos, ou não vai produzir o fruto do Espírito. Porque para produzir o fruto do Espírito, é necessário que a raiz desça profundamente e sugue a água da torrente. Amém, irmãos? Eu quero insistir nisso. Aliás, eu não. O Senhor insiste nisso em relação à sua raiz carismática. Se a sua raiz não é carismática, amém. Amém. A raiz pela qual Deus te formou, através dessa espiritualidade, Deus vai te alimentar. Mas se a tua raiz é carismática, se o teu encontro pessoal com o Senhor se deu através do batismo no Espírito Santo, não negue o batismo no Espírito Santo, não negue a sua origem, não negue a fonte de graça, porque toda vez que você precisar, você pode recorrer à origem da graça na sua vida, que é o batismo no Espírito Santo. E aqui nós temos um problema com a nossa razão, o nosso racionalismo. Não é porque eu possa fazer a experiência de Deus de outra forma, que eu possa escolher outra forma de fazer a experiência de Deus. Eu preciso respeitar a minha história, a minha vocação, aquilo que onde Deus me plantou. Vocês sabem que tem plantas que se adaptam ao deserto. O cactus, lá no semiárido do sertão, se adapta ao deserto. Se a tua vocação for ser um cactus, Deus te formou o cacto, então Ele vai te dar a graça de suportar a secura do deserto. A pouca água que o cacto consegue absorver, inclusive as folhas do cacto, são folhas completamente, uma forma dura, é uma planta dura, mas é necessário que o cacto seja assim, porque assim Deus o formou. Agora, se você vai para o deserto, se o cacto consegue viver no deserto, longe da torrente, longe do rio, eu também consigo. Não vai. Aquele que teve uma experiência carismática, uma experiência de batismo no Espírito Santo, aquele que levanta o braço, que louva,
que canta, se você começa a racionalizar e você começa a ter um falso amadurecimento, e aqui já estamos falando de maturidade espiritual, existe uma falsa concepção de maturidade espiritual. Não, quando eu comecei lá na renovação, eu levantava braço, eu cantava, eu ia em vigília, eu orava, eu jejuava, e eu orava em línguas, e palavra de ciência e profecia, mas agora eu sou um carismático maduro, né? Meu Deus, eu sou um carismático maduro, eu já passei dessa fase dos iniciantes. Você está tentando viver como um cacto e você não vai conseguir. Porque você precisa da sua raiz carismática, você precisa sugar essa água que está na terra. E essa terra é o teu grupo de oração. Querido, essa terra é o seu grupo de oração. Aquele grupo de oração que você fala, se eu não for uma semana, se eu não for 2 semanas, mês que vem eu vou. Mês que vem a planta pode estar morta. E quantas experiências de pessoas que se afastaram e morreram. Por quê? Porque nasceram à beira da torrente. O Salmo 1 diz o seguinte, no Salmo 1, versículo 1, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Salmo 1, Salmo 1. Versículo 2. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor. Amém? E medita a sua lei dia e noite. Amém? Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Porque você fala, Senhor, eu sou essa árvore plantada. O Senhor me plantou. O Senhor me plantou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Lembra agora do dia do seu batismo no Espírito Santo, do dia do teu encontro com o Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me plantado à beira da torrente. Obrigado, Senhor. O Senhor me plantou à beira da torrente. Irmãos, não existe servo sem raízes. Não existe servo de grupo de oração. Não existe servo de comunidade sem raízes carismáticas. Para nós, raízes carismáticas. Além da raiz, qual é a outra parte da planta? Caule. Qual é a função do caule? Sustentar. O caule, ele dá sustentação. O caule dá sustentação. E o caule é a vida comunitária. A comunidade é o caule da sua vida espiritual. A comunidade que eu falo é o teu grupo de oração, a tua equipe de serviço, o teu ministério, quem vive em comunidade de aliança, de vida, a tua comunidade, o teu grupo é o caule que dá sustentação. E vocês já viram o seringueiro? Aquele que extrai a borracha, por exemplo. Quando ele corta o caule, o que sai ali? Hein? Látex. Nada mais é do que a seiva. O caule conduz a seiva. Existem 2 tipos de seiva. A seiva bruta e a seiva elaborada. É a seiva que chega, é como se fosse o nosso sangue. É a seiva que chega em todas as partes da planta e ali leva o oxigênio, os alimentos, para que a planta não morra. Então a comunidade, ela dá sustentação, a comunidade, ela ajuda por ela passa a graça de Deus.
por ela passa a graça de Deus. Vamos falar das folhas agora, das folhas que são tão importantes para nós. Alguém sabe o que as folhas fazem numa planta? Hein? Respiração e a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Vocês vão ver como isso se parece. Eu falei que seria uma aula de biologia. O que é a fotossíntese? Ela puxa a luz e também o gás carbônico, e ela transforma a luz em alimento. Fotossíntese transforma a luz em alimento. Não só luz, mas também o gás carbônico em alimento. Luz em alimento. Então as folhas têm essa dupla função: respirar e transpirar. E isso está ligado à oração. Então a respiração do servo é a oração, é a vida de oração. E a fotossíntese do servo é o quê? É a vida na palavra. Quando você tem uma vida na palavra, você transforma luz em alimento. É ou não é? A luz do Espírito Santo, a luz do Senhor que fala através da palavra, aquilo vira alimento, vira clorofila, que é o nome da substância produzida pela fotossíntese. Então, vida de oração e vida na palavra corresponde para nós a essa etapa, a essa parte da planta que são as folhas. Ainda não é fruto, ok? Ainda não é fruto. Tem servo que acha que vida de oração e vida na palavra já é fruto do Espírito Santo. Ainda não. É preparação para o fruto, é condição para o fruto. Tem servo que já se dá por satisfeito, porque já lê a Bíblia, já medita e já reza. Calma, não, é só o início. É necessário passar pela etapa da vida de oração, é necessário passar pela etapa da vida da palavra, mergulhar na palavra, para que o fruto, ele aconteça. Amém, irmãos? Amém. Então, assim, recapitulando, você precisa ter raízes carismáticas, ser carismático. E não é ser carismático no grupo de oração, não. É ser carismático na sua vida de raiz, na sua vida íntima, no teu jeito de ser. Eu queria frisar, bater nisso, porque não é ter jeito carismático. Nós vivemos um tempo muito diferente hoje, né? Onde aparentemente todos são carismáticos. Porque existe uma linguagem carismática. Até aqueles que não têm raízes carismáticas, têm outras raízes, têm uma linguagem carismática. Amém? Mas aqueles que têm raízes carismáticas, além de ter uma linguagem carismática, precisa ter na sua vida, no seu escondimento, debaixo da terra do seu cotidiano, ou seja, raiz, vida carismática. Jeito carismático de se relacionar com Deus e com o Espírito Santo. Irmãos, não podemos perder, não podemos deixar de sugar dessa corrente de graça. Vida carismática, caule comunitário e vida de oração e vida na palavra. Sem isso, não existe servo, não existe serva de Deus. Amém? Pega João 15, João capítulo 15. E agora aqui a coisa começa, o bicho começa a pegar. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira
e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Irmãos, todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Pega agora Mateus 21. Mateus capítulo 21, versículo 19. Mateus capítulo 21, versículo 19. Pode começar do versículo 18. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, é muito o evangelho, a palavra é demais. Aonde estava a figueira? À beira do caminho. Aonde estava a figueira? Na beira da estrada, num lugar de pouca água. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas. E disse-lhe: jamais nasça fruto de ti. O que aquela figueira tinha? Folhas. Ela não estava morta. Tinha folhas. Respirava. Fazia fotossíntese. Sim ou não? Sim. Era verdinha. Tinha vida de oração. Tinha vida na palavra. Tinha. Só não tinha frutos. Opa! Começou a ficar séria a coisa. Porque era uma planta, aparentemente tudo normal. Nasceu, cresceu, dava sombra, rezava, lia a palavra, meditava, tinha uma linguagem carismática, frequentava, embora estivesse à beira do caminho, mas não havia frutos. Pega Lucas capítulo 13, versículo 7. Lucas, ele vai contar um detalhe a mais sobre esse caso da figueira. Lucas 13, versículo 7. Pode começar do versículo 6. Lucas, ele vai ter um olhar mais apurado, e aquilo que pareceu algo assim meio abrupto, de que Jesus amaldiçoou a figueira só porque não encontrou frutos, em Lucas a gente vai entender. Disse-lhes também esta comparação, versículo 6. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor, lê comigo, eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Corta, para que ainda ocupa inutilmente o terreno. Irmãos, 3 anos buscando fruto naquela videira e não achava. 3 anos buscando o fruto do Espírito na vida de um servo. E não achamos esse fruto do Espírito. E a palavra é dura, corta. Está ocupando espaço. Uma palavra muito dura do Senhor. Mas o viticultor, no versículo 8, ele responde, Senhor, deixa ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, manda cortar. Quem é o viticultor? Quem é? É Jesus.
Lembra lá de João capítulo 15? O pai é o agricultor, ele é o dono da vinha. Jesus é o que cuida da vinha. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Ele te trouxe aqui nesta manhã, neste retiro, para cuidar de ti. Isso é cuidado de Deus, é cuidado de Deus. Cuidado de Deus, porque nós não temos muitas vezes dado o fruto do Espírito, o fruto que o Pai deseja, o fruto do Espírito que é a alegria, que é a bondade, que é uma vida misericordiada, que é uma vida entregue nas mãos do Senhor. Nós não temos dado esse fruto. E aí o Senhor te traz, e Ele te cava ao redor. Por que Ele cava ao redor? Para colocar o que ao redor? Adubo. O que é adubo? O que é adubo? O que é adubo? Adubo. Algo podre, né? Algo que está apodrecendo. O adubo é isso? O adubo são restos, né? Deus coloca restos ao redor, restos. Mas restos que vão fortalecer, que tem nutrientes. Deus coloca restos, e pode ser que nesse retiro, nesse encontro, Ele esteja colocando ao seu redor restos, e adubando na esperança que 2018 seja esse ano, quando o agricultor voltar, ele vai encontrar frutos, Nós precisamos dar em 2018 o fruto que não demos em 2017. Nós não batemos, nós não cumprimos a nossa meta. Não fique com a sensação de dever cumprido. Igreja, não fique com a sensação de dever cumprido, de evangelização feita. Não, tem muito mais. O mal da plantinha, que é você, o mal do vegetal, que sou eu, é se contentar em estar lá, plantadinho, plantado no seu grupo de oração, plantado na sua vida, plantado com folhas verdejantes. Não, tem que dar fruto. Tem que dar o fruto do Espírito. E esse 2018 é para dar o fruto do Espírito. É para dar o fruto do Espírito. O Senhor deseja levantar um povo que lhe dê frutos, que lhe dê o fruto do Espírito. Por quê? Porque as pessoas precisam do fruto do Espírito. Precisam. Há uma necessidade no povo de Deus de não apenas encontrar árvores, mas encontrar frutos. Amém, igreja? Amém? Um 2018 de frutos no Espírito, de frutos saborosos para alimentar o povo de Deus. A gente vai ver daqui a pouco, na segunda formação, como é que esse fruto se dá na nossa vida. Mas guarda agora essa palavra do Senhor. O Senhor tem cuidado de você. E eu me perguntava em casa, Senhor, como pode uma planta que tem raízes carismáticas, como pode um carismático, uma planta que tem raízes carismáticas, que cresce, que tem caule comunitário, que tem grupo de oração, que tem pastoreio vicarial, que tem pastoreio de ministério e de equipe, como pode essa planta não dar frutos? O que acontece com uma planta para que ela não dê frutos? E, voltando à biologia, vocês sabem qual é a pior doença que ataca uma planta? Uma praga. O nome dessa praga são fungos. Fungos. Existem vários tipos de pragas. Existem aquelas pragas externas, como uma praga de gafanhoto, né? Que vem, passa e vai embora. E vai embora. Existem momentos da nossa vida que são terríveis, mas existe uma doença, existe uma praga, quem é agricultor, quem conhece também de agricultura sabe que são os fungos. Inclusive, um dos remédios
são os fungicidas, para matar os fungos. Por que que os fungos, eles são tão terríveis? Porque eles atacam aonde? Qual é a parte que eles atacam? Não é na raiz. Nas folhas. Os piores fungos atacam as folhas. E as folhas começam a ficar carcomidas, cheias de buracos. E essa folha não consegue mais respirar, não consegue mais realizar devidamente a fotossíntese, e essa folha não vai gerar flores, e as flores não vão gerar frutos. Os fungos atacam as folhas. E eu queria que você pegasse agora Lucas, capítulo 8, para você entender isso. Lucas, capítulo 8, versículo 14. Lucas 8, versículo 14, é o finalzinho da parábola do semeador. Lucas 8, 14. Ele está falando da semente. A semente que caiu entre os espinhos. Quem são os espinhos? Quem são os espinhos? Os que ouvem a palavra. Mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim, os seus frutos não amadurecem. Quando você encontra uma planta atacada por fungos, você vai observar que até o broto do fruto, aparece às vezes, mas não passa de um broto. É o broto do caju, né? Fica ali aquele broto todo contorcido, preto, e o fruto não amadurece, ele não cresce, porque ali tem uma praga instalada naquela planta. Cuidado, serva do Senhor, pode ter uma praga instalada na planta da sua caminhada. E se ela está instalada nas folhas, está instalada na sua vida de oração, está instalada na sua vida com a palavra. O demônio, ele é muito, muito astuto. Se ele retirar a planta, se ele derrubar a planta, se ele derrubar a árvore, todo mundo vai notar e todo mundo vai tentar socorrer aquela pessoa. Então é melhor deixar aquele servo aonde ele está plantado, mas atacar as suas folhas. É melhor deixar aquele servo onde ele está, no grupo que ele está, no ministério que ele está, na comunidade que ele está, mas vou atacar as suas folhas. Vou atacar a sua vida de oração, vou atacar a sua vida na palavra. E ele não vai dar frutos. Quanta gente plantada no nosso meio sem dar o fruto do Espírito e com as suas folhas carcomidas pelo pecado, carcomidas por aquelas obras da carne que nós lemos lá em Gálatas, que vão se instalando, as impurezas, as bebedeiras, as orgias, e aqui na palavra, os prazeres da vida, os cuidados, as riquezas, as preocupações, isso vai carcomendo, isso vai tirando a vitalidade. A raiz ainda é carismática, consegue puxar a água do Espírito, então o servo se abastece quando vai na formação, se abastece quando vai no retiro, o caule comunitário sustenta, manda a seiva, faz formação, chega na folha, começa a ter vida de oração, vida espiritual, mas os fungos, que são os nossos pecados, que são os nossos, não só apenas pecados, mas situações que nos tomam, situações que nos consomem, situações que Jesus chama de espinhos, os nossos espinhos na carne, e nós precisamos saber conviver com eles, superá-los e curá-los pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos dar esse fruto. Amém, irmãos? Mateus 12, versículo 33, e agora encaminhamos já para a parte final dessa primeira formação, Mateus 12,
versículo 33. Mateus 12, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa, e seu fruto é bom, ou dizeis que é má, e seu fruto é mau. Mateus 12, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa, e seu fruto é bom, ou dizeis que é má, e seu fruto é mau. Porque é pelo fruto que se conhece, a árvore. O fruto do Espírito, preste atenção, o fruto do Espírito nasce de uma árvore cheia do Espírito. Amém? Preste atenção. Existe uma seiva que corre, que alimenta, que dá vida. E essa seiva é o Espírito Santo, porque o fruto é do Espírito. Ele não é apenas do Espírito, mas ele é no Espírito. E para que nós possamos dar frutos, irmãos, para que nós possamos dar frutos, para que a nossa árvore possa frutificar, como eu falei, é necessário ter raízes carismáticas, é necessário ter caule comunitário, é necessário ter folhas, vida de oração, vida na palavra. Mas muito mais do que isso, é necessário que corra dentro de nós a seiva do Espírito. É por isso que, voltando para Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, a palavra que nós lemos, antes de falar do fruto do Espírito, antes de falar das obras da carne, qual é a ordem de São Paulo? Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Gálatas 5,16. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Em outra passagem, o Senhor fala, através de Paulo, aquele que iniciou a obra há de concluí-la, de levá-la a bom termo. Repete assim comigo: sem o Espírito Santo, não dá. Fala para o seu irmão: sem o Espírito Santo, não dá. Raízes carismáticas, fala para ele: raízes carismáticas. Caule comunitário. Vida de oração e na palavra. Mas com o Espírito. Gente, e aí, terminando, sem batismo no Espírito Santo, não dá. Não dá. Sem a graça do batismo no Espírito Santo, definitivamente não dá. Ou a nossa árvore está plantada à beira da torrente, ou nada vai acontecer. Eu não sei como está a sua vida nesse início de 2018. Talvez você que foi plantado à beira da torrente, foi se afastando da torrente. Você foi se afastando da origem da graça. Mas para que você possa produzir o fruto do Espírito, que é bondade, que é alegria, que é benignidade, você precisa voltar à torrente. Precisamos voltar à origem. Precisamos voltar às fontes. Precisamos voltar para o batismo no Espírito Santo. Qual é a coisa mais radical que você pode fazer? Voltar para o batismo no Espírito Santo. Mas batismo é radical? A palavra radical vem da onde? Raiz, radix, raiz. Se você quer voltar, se você quer ser radical, se você quer ser radical em Deus, precisa fazer, de novo, uma experiência profunda de batismo no Espírito Santo. Você quer? É necessário que você queira. É necessário que você queira, que você tenha o desejo, que você se convença: Senhor, eu preciso.
Eu necessito de novo de ser banhado por essa água. De novo de ser encharcado por essa água que vem de baixo, que vem do céu, mas vem de baixo, que vem de fora, mas vem de dentro. Porque o Senhor nos envolve com a sua graça. Amém, irmão?